essa temática, mas para que a gente possa conversar conforme eu pretendi para este domingo, manhã e noite. Muito obrigado, porque você escolheu estar aqui hoje pela manhã. Obrigado àqueles que chegaram. Eu notei que há pessoas conosco pela primeira vez. Muito bom conhecê-los, bom tê-los conosco. Espero que estejam à vontade. E você que está desde a sua casa também, aqui, agora, ou quando você estiver, que o Senhor Deus também possa abençoá-lo. E que bom, né, que somos assim essa igreja desde aqui, junto com você, onde você estiver, quando você estiver. Diz a palavra do Senhor, menina Jéssica, ali no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler duas pequenas porções. Primeiro, no capítulo de número 1, vamos ler especificamente o versículo de número 8. E depois, no capítulo de número 2, vamos ler os 4 primeiros versículos, tá bem? Sempre você pode utilizar a sua Bíblia assim como eu prefiro. Você pode utilizar aí no seu smartphone ou meramente acompanhar aqui com a gente pela nossa projeção. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 1:8: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. E depois no capítulo de número 2, os 4 primeiros versículos, onde nós encontramos o seguinte: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. É até aqui, e eu desejo que você possa orar comigo nesse momento. Deus nosso Pai, obrigado, porque hoje pela manhã, no começo de uma nova semana, o Senhor nos tem dado a vida e soprando uma vez mais para que a gente prossiga. Nós temos assim essa responsabilidade de zelar para que ela seja significativa ao lado de todo mundo. E que bom que o Senhor, na nossa história, estendeu as suas mãos e o Senhor interferiu no nosso caminho para nos abrir o entendimento e nos favorecer o coração, para que a gente possa se refazer de tanta coisa que acontece na gente, e assim, olhando para Ti e pensando de forma lúcida, nós possamos participar com o Senhor naquilo que quer ser um mundo mais humano, naquilo que o Senhor planejou desde antes da criação de todo o universo, sempre, ó Deus, num coração cheio de amor manifesto em Jesus, e um amor de cuidado, de zelo, um amor de compaixão. Obrigado pela oportunidade que temos de poder ouvir a Tua palavra para poder reagir na nossa vida. Oramos assim, e para este momento nós nos consagramos como igreja do Senhor desde aqui reunida, e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, e a igreja de Jesus diz: amém, amém e amém. Deus, Ele tem um plano que é muito simples, né? Ele nos quer por perto dEle e Ele quer estar em nós, bem simples assim. Deu para entender? Ele nos quer por perto dEle e Ele quer estar em nós. Ele não é um Deus distante, um Deus ausente, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus em nós. Né? Quem dera todo mundo que já escutou isso pudesse se abrir para isso, para essa experiência e dar espaço. Na festa de Pentecostes, que é uma das festas do povo de Israel, ali nesse registro que nós acabamos de ler, os discípulos de Jesus foram instruídos por Jesus a permanecerem juntos e esperarem o cumprimento de uma promessa. O cumprimento dessa promessa, de que Deus viria na pessoa do Espírito Santo e de que Ele
a partir daquele momento, estaria neles na ideia de ser derramado sobre a vida deles, na ideia de misturar a vida de Jesus com a vida deles, para que então nós possamos dar uma resposta com tudo que a gente deve. A gente, sozinho, numa iniciativa pessoal, a gente não consegue, mas com a ajuda de Deus, aí sim tudo se torna possível. Essa é a ideia do Senhor nosso Deus. Então, esse registro que nós acabamos de ler, de Jesus dizendo para eles o seguinte: olha, vocês receberão poder. Todo mundo entende, né? Esse conceito de poder, de algo que nos empodera, de algo que nos capacita, de algo que nos habilita. E não é poder assim para qualquer finalidade, é poder para testemunhar de Jesus em todos os lugares. E é uma responsabilidade muito grande dar testemunho de alguém como Jesus, você concorda? Dar testemunho de Jesus para qualquer pessoa é assim o nosso grande chamado. Por isso que na vida a gente não pode viver descuidado. A gente tem que prestar muita atenção, porque tem muita coisa acontecendo ao nosso redor, quase sempre na provocação que vem da vida, e a provocação que vem da vida, ela é sempre proposta a partir de outros de nós. A gente vai se encontrando com gente, e de muitas maneiras a gente é provocado a reagir. E nessa reação está a capacidade de sermos mais ou menos discípulos de Jesus. Então é muito importante a gente prestar atenção que nós somos chamados para sermos empoderados, para carregarmos esta presença, para darmos testemunho. Diga assim: dar testemunho. Dar testemunho. Pela última vez, desculpe fazer você repetir, mas é apenas para fixar: dar testemunho. E é dar testemunho de Jesus. Então é uma grande responsabilidade. Para isso o Espírito Santo veio. E quando ele veio, nós lemos aqui também, de que eles estavam reunidos, como Jesus pediu, como Jesus orientou, e aí teve uma manifestação extraordinária, de um som poderoso, de um vendaval, de línguas de fogo, que trouxeram esse toque, de uma presença que chegou, para a partir de agora estar permanentemente neles. Então, este registro aqui das nossas Bíblias, aqui no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo Lucas, né, o médico Lucas, ele é um registro importante para a gente entender como é que a igreja nasceu. Quantos são igreja de Jesus? Você é igreja de Jesus? Então, nós somos igreja de Jesus hoje, e nós estamos lendo aqui quando foi que a igreja de Jesus, ela desabrochou, quando foi que a igreja de Jesus, ela aconteceu. E ela aconteceu quando o Espírito Santo, ele foi derramado. Deus, ele tem um plano perfeito. Em Jesus, ele vem ao nosso encontro, e Jesus, ele experimenta e ele vivencia e ele vive todas as implicações do que significa ser gente neste mundo, e ele faz isso como maestria. Ele é um exemplo a ser seguido, mas ele, ao mesmo tempo, ele é o Deus que entra na nossa humanidade como um de nós para tirar o pecado do mundo. Então ele vive a nossa vida, experimenta a nossa morte, mas como a morte é o salário do pecado, ele não poderia ficar retido pela morte, você concorda? E é por isso que no terceiro dia, num domingo como esse, ele ressuscitou, e vive ele está. E nesse poder da ressurreição, ele vem convidando todo mundo a dar um salto de fé, a dar um passo de fé, a fazer uma declaração de fé, uma declaração de confiança e declarar: sim, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, é só o Senhor que pode me salvar do que eu sou capaz de fazer na minha vida, e a isso nós chamamos de conversão. A palavra que rege isso é arrependimento. Todo aquele homem ou mulher, por mais bem formado que tenha sido desde a sua casa ou numa universidade, pode ter PhD não sei no que, mas enquanto essa pessoa, ela não alcançar o fato
de que nós precisamos nos arrepender de fato daquilo que a gente é capaz de fazer da nossa vida, e a gente pode fazer coisas bem ruins da nossa vida, e com isso comprometer a nossa história, e com isso comprometer a história de muita gente que a gente conhece, que a gente ainda vai conhecer. Isso é desde dentro da nossa casa, e isso vai assim reverberando em todo o relacionamento humano, onde nós moramos, onde nós trabalhamos, até na igreja em que nós servimos. Então é muito importante perceber que todos nós precisamos da salvação. E a salvação é isso, é esse resgate. E para isso Jesus veio. Quando Jesus completa a sua tarefa, portanto, ele diz: olha, agora é tempo de vocês darem continuidade do que eu comecei. Então ele vai chamar este povo de igreja, a sua igreja, e ele vai garantir que as forças mais infernais não poderão conter a igreja de Jesus. Olha quanto tempo passou, quantos são igreja de Jesus? Percebeu como deu certo? Nós estamos aqui, porque esse poder do Espírito Santo na nossa vida é que nos ajuda a continuar a obra que um dia Jesus começou. Então, quando Jesus ele precisa voltar para casa, o Espírito Santo é enviado para que seja o único representante de Deus na face da terra. Não é o Papa, não é nenhum arcebispo, nenhum cardeal, muito menos nenhum pastor. Mesmo que o cara diga assim: eu sou um apóstolo. O único representante de Deus na face da terra é o Espírito Santo. Todos nós somos servos. Não passamos de comedores de arroz e feijão, pelo menos aqui no Brasil, tem outros lugares que comem também. Lado a lado, que a gente gosta, né? Não sei se você, mas de maneira geral, maneira de falar, mas nós somos servos. E aí, como servos, nós temos algumas tarefas que nos foram confiadas pelo Senhor. No meu caso, ser pastor. Mas isso não me faz mais do que você. Eu estou ao seu lado no palco da vida, mas tenho uma responsabilidade, tanto que estou aqui. Então a igreja nasceu no poder do Espírito Santo. Então, para a gente ser testemunha com tudo que a gente pode, eu queria hoje falar com vocês sobre o impacto da presença do Espírito Santo na nossa vida de verdade. Porque eu já preguei diversas vezes aqui, de diversas maneiras, para falar sobre o Pentecostes. E a gente poderia falar de muitas maneiras a respeito do Pentecostes. Hoje eu escolhi falar da maneira como você vai me escutar. Nós precisamos sempre prestar atenção no tipo de colheita que é aquela que nós estamos, né, efetivamente assim experimentando. Você sabe que quando a gente não está colhendo direito é porque a semente não está boa. Você não está colhendo do jeito que você queria? Então você precisa revisitar suas sementes. Você tem que ver se você está semeando direito. Porque a gente vai colher exatamente da qualidade que a gente plantar. Dá para entender isso, né, gente? Sim? Dá para entender. A semente tem que ser boa. E a semente que é boa mesmo é a palavra de Deus. Diga assim: a palavra de Deus. A preciosa semente. A divina semente. É a palavra. Sempre que você se afastar da colheita própria, da semeadura, que é a palavra de Deus no seu coração, você vai colher aquilo que você não precisava colher. E você vai fazer com que as pessoas que são gente com você desde a sua casa, colham também junto com você. A gente afeta. A gente está tudo conectado. Então, hoje uma proposta para que a gente possa fazer assim, boas escolhas. Então, eu vou falar de 5 escolhas que eu recomendo para você, no poder do Espírito Santo. As coisas que eu vou falar aqui para você são simples, mas ao mesmo tempo são extraordinárias. Porque tem coisas que para a gente praticar e a gente vivenciar com tudo que a gente precisa, lembre-se, só no poder do Espírito Santo. Só no poder do Espírito Santo. Quantos querem ser testemunhas de Jesus com tudo que você pode? Com tudo que você pode. Então, em primeiro lugar, escolha crescer. Diga assim: crescer. Isso é uma boa escolha. Lá em 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, eu vou pedir sempre para a nossa menina Jéssica nos ajudar, diz assim, pode ler comigo, por favor? Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Faz parte da vida crescer. Agora mesmo aqui nós vimos diversas das nossas crianças e
quando a gente olha para essa criançada, muitos deles aqui, acho que a grande maioria, eu tive assim o privilégio de poder levantar aqui neste altar e poder dizer: Senhor, olha, é teu, é tua. E olha como eles já cresceram, né? Já estão assim, fazendo as leituras, orando pelos pastores, eles estão acessando a vida. O crescimento faz parte, não é? E a gente precisa escolher crescer. Você diria que você está levando a sério essa decisão? Ou você continua infantil em muitas coisas? É verdade. Tem adultos infantilizados. E a gente precisa entender que o que a gente chama de santidade, ou de uma vida parecida com Jesus, e no nosso chamado para sermos de Jesus, a gente é chamado para parecer mais com Jesus do que com o diabo. Eu vou dizer de novo, porque às vezes a gente esquece que é bem assim que as coisas são. Pecadores que nós somos, a tendência que a gente tem é de se parecer com o capeta. Olha, o pastor não precisava nem falar assim, mas ficou claro. Não agride a gente. Eu acho meio agressivo até falar assim. Mas tem um propósito nisso, que é para dizer que existe uma gravidade existencial, que é a nossa desumanidade, essa que nós somos capazes. Então, só para você entender, quando você reage na fala, como é que é essa reação? O que é que você diz? É palavrão? É baixaria? Isso é maligno. Você não está possesso. Você está só controlado pela sua carne. E a carne, ela briga contra o Espírito de Deus. Vocês estão entendendo? Se eu brigar com a Lucimara e eu pegar um objeto na minha casa e maiar nela, isso é demoníaco. O que eu estou querendo com isso? Acertar a testa dela, fazer ela cair no chão, não medir as consequências de um caco que possa bater na parede e fixar no braço dela e cortá-la. Quer dizer, eu não me importo com as consequências de um ato destemperado da minha desumanidade. Eu preciso crescer nessa capacidade de reagir. De reagir. Todos nós precisamos. Por isso é que, se nós chegamos aqui e dizemos assim, a Igreja Nazarena é uma igreja pentecostal, com certeza, no sentido correto da palavra, ela quer ser. No sentido correto da palavra, é assim que ela nasceu. A Igreja Nazarena, quando nasce, ela sai em favor das nações para evangelizar o mundo. Não tem poder maior do que isso, do que cumprir a missão de Jesus Cristo, do que você abrir mão de uma carreira para você ser um missionário com tudo o que ele significa, inclusive através da sua carreira. Nós cremos assim, mas aqui, no nosso dia a dia, a gente sai daqui para daqui a pouco a gente voltar para casa, para a gente encontrar a nossa família, para a gente lidar com todo mundo que a gente vai lidar em tudo que a gente faz na nossa vida. Preste atenção, é em tudo. Não tem um momento qualquer em que nós estejamos que a gente pode esquecer de quem nós somos. Quando a gente esquece de quem nós somos, nós perdemos, nós nos descaracterizamos. Quantos estão comigo ainda? Você está entendendo o que eu estou falando? Então nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, como é que a gente faz isso? Com uma coisa muito simples, que é a gente reconhecer a nossa desumanidade e falar assim, aqui eu preciso crescer nessa capacidade. Eu preciso crescer na capacidade de me conter nas minhas palavras e nas minhas ações. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Eu preciso me conter. Onde que eu começo esse processo de mudança? Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Se você não escolher a boa parte, como Maria, irmã de Marta, escolheu, você sempre vai ficar refém de você mesmo. E na hora do vamos ver, você vai se perder. E testemunho de Jesus não vai ter. E as pessoas, elas vão, muitas das vezes, se escandalizar com a igreja de Jesus, que ali deveria estar representada por você. Que vergonha. Desculpa dizer. Minha responsabilidade, sua responsabilidade. Eu acho que todos nós aqui um dia já vacilamos. Você não tem vergonha? Eu tive quando eu não fui bem. Eu falei, o que eu estou fazendo? Por menor que
possa ter sido: o que eu estou fazendo? Você está entendendo? Onde que você mais já se perdeu na sua vida, pastor Júnior? No trânsito. Ah, se teve uma área que eu precisei aprender a me conter, é no trânsito. Você está entendendo? E aí quando a gente começa a pensar: nossa, o que eu sou capaz de fazer com um carro na minha mão? O que eu sou capaz de... É uma arma. É uma arma contra a minha própria vida, contra quem está comigo e contra terceiros. Então, onde é que está o poder do Espírito Santo? O que adianta eu falar em línguas aqui e depois, na hora do trânsito, eu demonstrar que essas línguas, elas são de um fogo que é de palha? É só palha. Porque para mim não tem coerência nenhuma. Não tem. Né? Não tem. Ou tem? Não, vocês estão em dúvida. Tem ou não tem? Não tem. Não tenha dúvida, não tem, pode declarar, não tem, não fica com medo, não. Ninguém vai estar blasfemando contra o Espírito Santo. Você vai estar fazendo um favor ao Evangelho, reconhecendo que as coisas são assim. As coisas ou são ou não são. Se está meio, ainda não são. Está meio assim, quando você está na sua vida de oração, mais ou menos, então não está. Então não está, diga para você, não estou. O que eu faço com isso, pastor? Se arrependa. A palavra poderosa é arrependimento. Quando não tem arrependimento, você vai continuar vivendo assim até Jesus te chamar, pela morte ou pelo arrebatamento. Deu para entender? Então não fique refém, cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Então tem que ter vida de oração, tem que ter vida de leitura da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Tiago vai dizer para a gente que a palavra de Deus é um espelho. Você já entendeu tudo. Quando você olha no espelho e você está descabelado, você não sai assim. Ou sai? Não sai. Você vai dar uma ajeitada na coisa. Você põe uma roupa, né? E aí, então, preferencialmente roupa que sejam dignas, bem comportadas, né? Que não mostrem aquilo que não interessa, porque aquilo que é muito seu e íntimo é só para o seu marido, no casamento, inclusive. Só para dizer, né? Que eu acho que tem um princípio de discrição que a gente precisa sempre pensar. Por isso que tem o espelho, para a gente perceber assim se está legal. Né? Se está elegante, se está digno. Digno de quem é de Jesus. Digno de quem tem uma consciência nutrida pela palavra de Deus. Desculpa dizer, mas é assim que é mesmo. Entendeu? Desculpa se você não concorda, você está errado. Então, é assim que é. Então, o que a gente precisa? A gente precisa da palavra que é um espelho. E no espelho a gente olha para a gente ver como que a gente está. E quando a gente percebe que a coisa não está boa, o que a gente tem que fazer? Arrependimento. E a gente tem que, né? Então escolha crescer. Escolha crescer na comunhão. Está desconfortável a palavra, meus amados? É palavra bem pastoral assim, né? Todas são, mas eu reconheço, eu preciso também. Escolha crescer na comunhão. Na comunhão. É uma escolha. É crescer também na comunhão. Comunhão envolve a gente estar junto, né? Olha, comunhão envolve desde a igreja, ministério, servir, pequenos grupos, de muitas maneiras. Né? Comunhão, desde dentro de casa. Escolha a comunhão da mesa da sua casa. Você está entendendo? Dá um jeito de você pelo menos fazer uma refeição no dia, colocando a xícara. O copo, nem que seja de requeijão, mas é aquele que você tem, põe na mesa. Senta junto. Põe o celular de lado. Conversa um pouquinho, troca ideia, olha nos olhos, vê como que está. Não abra mão de coisas assim que são preciosas. Escolha crescer na comunhão, na capacidade de interagir. Você está entendendo? Lide com as resistências com sabedoria, cresça em sabedoria. Ah, mas eu não sou muito sábio. Então você está perdendo tempo não orando a respeito, porque lá em Tiago diz que Deus, Ele é a fonte de toda a sabedoria, se você pedir, Ele dá. Por que você não pediu ainda? Peça. Peça, pastor, eu não sou muito sábio, eu reconheço que eu não sou muito sábio, então está faltando orar. Pede mais, quantos estão comigo ainda? Cresça. Cresça, escolha crescer. Em segundo lugar, escolha enfrentar. Lá no Salmo de número 94, acho que os versículos 12 e 13, se eu não anotei errado, que fui mais de uma vez para o texto. Feliz é aquele a quem disciplinas, Senhor. Aquele a quem ensinas tua lei. E o próximo, tu lhe dás alívio em tempos de aflição, até que se abra uma cova para os perversos. Eu quero pegar essa expressão, em tempos de aflição.
tempos de aflição, vou transformar aqui, porque numa outra tradução até aparece essa palavra, são tempos de enfrentamento. Escolha enfrentar. E para a gente enfrentar os momentos difíceis da vida, a gente precisa ter escolhido crescer. Porque quem não cresce, não vai ter a capacidade de enfrentar. Quando a doença chega, quando o desemprego chega, quando a crise conjugal chega, quando uma crise familiar qualquer se instala, quando problemas ministeriais acontecem, quando tudo que não ajuda se manifesta, se a gente é alguém que não cresceu, a gente não vai dar conta de lidar. Por que que você acha que o mundo, de maneira geral, está cada vez mais enfermo emocionalmente falando? Tirando todos os fatores que estão ligados à manipulação industrial dos alimentos que nós consumimos, porque isso é fato científico. Toda a mudança estrutural, inclusive de transtornos, inclusive de muitas coisas com as quais nós lidamos, uma população crescente, também tem a ver com a química dos alimentos, porque está mexendo com a nossa estrutura humana. Mas tirando isso de lado, nós estamos também enfermando pelo nosso estilo de vida. Agora, por que é que nós, que somos igreja de Jesus, estamos tão rendidos como qualquer outro? Estamos sujeitos? Com certeza. Ah, então quer dizer que se eu ficar doente emocionalmente... Não, pode acontecer. Pode acontecer. Eu já passei por esse limite diversas vezes. E quando algo muito, muito, muito assim gruda em mim, eu sofro a mesma coisa que você sofre. Tenho dificuldade de dormir. Apetite dificilmente eu perco, eu tenho que reconhecer. Mas mexe comigo, com a minha estrutura. Sabe aquela coisa que gruda e não quer sair? Você não sabe o que você faz com aquilo. Mas olha, eu sempre me lembro quem eu sou. Eu sempre me lembro o Deus que eu tenho. E é esse Deus que me resgata desse estado de coisas. O que eu quero dizer é que, como eu sempre recomendo aqui, eu vou buscar ajuda do tamanho que eu precisar. Se um dia eu também precisar de ajuda clínica na psicologia, na psiquiatria, pode ter certeza que eu vou me submeter também. Mas nunca eu vou abrir mão, sabendo quem eu sou, não pastor, filho de Deus. Sabendo quem eu sou, nunca vou abrir mão desse recurso, que é o recurso do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. A igreja nasceu no Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo. Não vou abrir mão disso. Passa por oração, passa por palavra. Quando a gente tem enfrentamento, a gente não quer orar porque a gente diz eu não consigo. Quando a gente tem enfrentamento, aflição, a gente não quer ler a palavra porque a gente não tem vontade. E a gente se distancia do remédio que seria o primeiro que a gente tem que tomar. Primeiro remédio que você tem que tomar quando seu coração azeda, quando fecha tudo, é ir lá diante do Senhor e lutar consigo mesmo até você poder invocar o nome do Senhor. E o Senhor tem todo interesse em socorrer você. Então, respeitando os processos, eu estou sempre conversando com gente que passa por tanta coisa, e eu também passo. Mas o caminho para mim, para você, para todo mundo é o mesmo. Então, escolha enfrentar. Então, escolha crescer, escolha enfrentar, escolha, diga assim comigo, perdoar. Colossenses 3,13. A gente precisa do poder do Espírito Santo para isso. Vamos juntos? Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofendeu. Tem mais um pouquinho desse versículo. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Eu não vou ficar aqui agora 40 minutos falando sobre isso. Eu só vou recomendar para você, escolha perdoar. Escolha perdoar. No poder do Espírito Santo, escolha perdoar. Agora, qual é a relação das pessoas que você já mandou para o inferno aí? Agora, qual é a relação das pessoas que você preferia estivessem mortas, aniquiladas, deletadas?
exterminadas. Qual é o nome das pessoas que, se você pudesse, você mesmo tinha matado? Viu? Vamos lidar com isso direito, hein? Você é povo de Deus? Quantos são seguidores de Jesus aqui? Quantos são igrejas de Jesus? Lide com isso direito. Senão o Pentecostes na sua vida é só uma farsa. Não se tornou tudo o que ele precisa ainda. Tudo o que ele quer ser, tudo o que ele pode ser. Agora, é dádiva. Perdoar é dádiva. Perdoar é dar presente para quem feriu você. Perdoar é você fazer o bem. E tem tanta maneira da gente... Você tem o seu próprio conceito e não falta a gente pregando sobre isso. Hoje eu só estou aqui, hoje pela manhã, no dia do Pentecostes, para a gente dizer assim, olha, é o Espírito Santo que nos toma pela mão e ajuda a gente a escolher perdoar. Escolher perdoar. Resolver isso dentro do nosso coração, resolver isso diante de Deus, resolver isso direito. Direito. O que isso vai significar em reaproximações, gente? Vamos resolver hoje aqui, ó. Vamos resolver com Deus aqui. Entendeu? Então, para quem não quer crescer, arrependa-se. Para quem está com dificuldade de enfrentar, porque você não quis crescer, porque você está assim, tentando na força do seu braço e não com os recursos de Deus, arrependa-se. Invoque o nome do Senhor. Para quem está com dificuldade de perdoar, arrependa-se. Uma outra área importante no poder do Espírito Santo. Quantos estão comigo ainda? Estão comigo? Está dando para acompanhar? Está ajudando você a palavra? Está ajudando você? Está entendendo o poder pentecostal? Para que serve? Em outra, uma outra, a quarta, escolha repartir. E aí um texto que eu vou usar aqui é Hebreus 13:16. Hebreus 13:16. Escolha repartir. Diz a palavra do Senhor, vamos juntos? E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados. Tem mais um pouquinho nesse, ainda não me lembro, tem. Pois esses, olha que importante que é mesmo. Pois esses são sacrifícios que agradam a Deus. Pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. A gente falou de necessidade humana, e isso está vinculado a algo que agrada a Deus. Não tem nada que apequene mais a gente do que a gente reter as coisas que a gente pode. Não tem nada que nos apequene mais do que isso. Por isso que Jesus, ele quando quis deixar uma lição assim com tudo que ele podia, ele pegou uma bacia e uma toalha. E ele sendo o mestre, ele sendo o protagonista, ele sendo Deus, ele serve com a bacia e com a toalha. E ele depois faz uma pergunta, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Então agora vocês vão e façam o mesmo. Essa expressão, vão e façam o mesmo, deveria ser assim, uma ordem que acompanha a minha vida e a sua vida. Vai e faça o mesmo. Lá em casa, quando o outro não ajudou, você lembra de Jesus? Não, vou fazer o mesmo que Jesus já fez. Lá no serviço o negócio não deu certo. Não, vou lembrar de Jesus, eu vou e vou fazer o mesmo. Eu vou servir. Eu vou repartir daquilo que eu tenho de mais precioso recebido. A vida de Jesus. A lucidez, a sabedoria, né? E aí, quando a gente se organiza com tudo que a gente pode, a gente vai se organizando na vida para a gente repartir tudo que a gente carrega. Gente, imaginem se a gente fizesse aqui os nossos cultos e não tivesse, por exemplo, quem tocasse os instrumentos. A gente ia cantar. E o Senhor seria glorificado e a gente ia se deleitar também. Mas não é mais gostoso com uma musiquinha boa, regando o nosso ouvido, né? Não é mais gostoso, gente? Não dá um abraço melhor na gente? Quando tem, né, os diversos timbres, os diversos sons, né? As técnicas envolvidas que fazem parte, porque é uma arte.
é uma arte. É assim. Então, tem esse serviço, essa escolha de doação de tempo, de recurso, porque as coisas, elas custam para acontecer, custa tempo, né? É assim. Não, é só para... pergunta para os meninos quanto custa um instrumento musical. Cada vez que vai trocar a corda, quanto é que é? Não, é só para exemplificar, mas é só para ficar nesse exemplo, não é só isso. E a gente também precisa repartir com tudo que significa repartir. Então, eu estou apenas ilustrando. Você que é uma pessoa inteligente, vai seguir pensando nisso, e o Espírito Santo vai ajudar você a lembrar dessa palavra na hora do vamos ver. Para a gente repartir. Então, a gente reparte vida, a gente reparte talento, a gente reparte conhecimento. Conhecimento. Que coisa boa é gastar a vida se ensinando alguém uma coisa que você já aprendeu. Vai desde o discipulado. Viu, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, assim, para deixar como uma sugestão. Eu tenho falado bastante sobre isso daqui, né? Você já se organizou para discipular alguém? Você já discipulou alguém na sua vida? Discipular é assim, ó, você conheceu uma pessoa, às vezes é lá do seu trabalho, e você fala assim, ó, a pessoa se afeiçoou a você, e você percebeu, viu? Sabe o que eu queria fazer com você? Eu queria estudar a Bíblia com você, você topa? Vamos fazer isso uma vez por semana? Vamos fazer isso uma vez cada 15 dias? Vamos fazer isso? Você vai ter que investir tempo, você vai ter que doar. Qual que é a necessidade dessa pessoa? Conhecer Jesus. Ou não é? É ou não é, gente? Não fica com dúvida. Então, essa pessoa precisa disso. Se você não se disponibilizar, o processo na vida dela não acontece. Pode até ser que você fale assim, a pessoa não queira. Eu estou lidando com uma pessoa tem um tempo aí, então eu estou sempre assim, toda semana eu vou lá, viu? Você não esqueceu não, né? Eu estou à disposição. Daí, estamos no processo de tentar construir um caminho. Eu vou lidar com isso até eu conseguir esse espaço, eu começar esse processo com essa pessoa. E eu estou orando por isso. Porque não vai ser na base da força, do constrangimento, vai ser no poder do Espírito Santo. Mas, você está entendendo? Agora, se você escolhe algumas coisas e não escolhe outras, porque, ó, bem da verdade, escolher estar num culto é sua escolha. É escolha. Estar ou não estar. Pequeno grupo é sua escolha. Orar, ler a Bíblia, sua escolha. Discipular alguém, sua escolha. Servir no ministério é sua escolha. Vai dar trabalho. Vai envolver investimento pessoal, vai envolver, mas é sua escolha. No poder do Espírito, você tem tudo para fazer a melhor escolha. Pastor, você já escolheu errado? Com certeza. Mas na medida em que eu vou estreitando o que eu tenho com Deus, eu vou escolhendo melhor. Fiquei muito abençoado de ver o coral aqui e perceber várias famílias aqui. Marido e mulher, pais e filhos, crianças. Fiquei muito abençoado. Entende? É uma escolha. Né? Até a gente ia ter pequeno grupo do dia em casa lá na quarta-feira, né? Aí a Miriam até falou assim, mas tem ensaio, pastor. Aquilo me ajudou também a pensar assim, acho que eu consigo fazer no outro dia. A menina quer ensaiar, quer participar do coral direito. Ela está querendo ir para o ensaio para participar do coral. Não vou tirar isso dela se eu puder remodelar. Aí ficou para amanhã. Amanhã tem pequeno grupo em casa. Entendeu? Escolha repartir. Aí, claro, você achou que eu fosse falar só de dinheiro, né? Não, mas também reparta. Reparta com quem precisa. Vocês prestam atenção quando a gente faz oração? A minha oração não é melhor do que ninguém. Mas quando eu oro pela sua vida financeira, eu falo assim, Senhor, concede dignidade para a mesa dessa pessoa e que essa família tenha para repartir.
Repartir. Quem é muquirana, mão de vaca, esse tipo de coisa, é alguém apequenado. Entendeu? Quem nunca doa é bem pequenininho. Entendeu? É gente que não entendeu aí que dinheiro é a gente que manda, não o contrário. Quando o dinheiro manda no você, tem muita coisa para acontecer aí no seu coração ainda. Deu para entender? Mas falando rasgado assim, tudo bem? Vocês estão chateados comigo? E eu não estou querendo ofender não, viu gente? Eu já aprendi muita coisa esse negócio de dinheiro também, já aprendi. Já aprendi. Uma vez eu estava com a missionária Marlene de Oliveira, que morava lá na freguesia do Ó, na rua Lucas Evangelista de Jesus. Não tem como ser mais crente. É muito crente demais. Até o lugar que ela morava. Aí a gente passou em frente, lá onde tem lá o desfile de escola de samba lá, Anhembi, e estava tendo lá um show, mas um show de gente famosa, assim. Daí ela falou, pastor, eu estava com a missionária Adelaide também. Missionária Adelaide é minha conhecida F1000, 1988, que agora está com um médico lá de Rio Claro. Foi embora, a Adelaidezinha. Aí eu estava na missa Adelaide com a missionária Marlene, e ela falou assim, pastor, sabe quanto que custa um ingresso para assistir esse artista? Ela me falou. Era coisa assim de quase R$1.000. Ela falou, pastor, como eu gostaria de todo mês eu ter isso na minha mão para eu ofertar não sei para quem que está fazendo a obra não sei em que país, que ela conhecia assim. Mas era de tamanha sinceridade, ela falou de uma forma tão espontânea, mas tão espontânea, que eu falei assim, essa mulher, ela é de verdade. Ela é de verdade. Uma vez ela foi pregar em Blumenau. Aí a igreja convidou e ela foi. E ela ia mesmo. Daí ela pagou a passagem de São Paulo até lá. Ninguém da igreja ofereceu hospedagem para ela, tinha que dormir no lugar, né? Aí encontrou um lugarzinho para ir dormir. Aí eu sei que depois, quando terminou tudo, e ela não foi por causa disso, mas o mínimo, né? Fazer sair aqui da capital de São Paulo para ir lá para Blumenau, viu, missionário? O que você gastou de passagem? Onde que a senhora ficou hospedada? A senhora comeu aonde? O que a senhora gastou? Não, sério, gente, deram R$100 para ela. Não, mas presta atenção, Vânia. E ela não contou assim, para falar mal. Eu acho que é difícil eu explicar para vocês, mas nas nossas conversas, né? Assim, ela sempre tinha um jeito de ensinar alguma coisa. E foi num dia me ensinando alguma coisa que ela contou essa experiência. Só que daí, olha só o que ela fez com os R$100. Ela comprou um enxovalzinho para minha casa. Entendeu? Que quando ela vinha em casa, antes dela ir dormir na pastora Nérida, por isso que eu nunca vou perdoar a pastora Nérida. Brincadeira. Antes dela ir dormir na casa da pastora Nérida, ela dormia no quarto do Vinícius. O Vinícius emprestava, você lembra, filho? Ele emprestava o quarto dele para a missionária. E ela pegou a oferta e ela comprou um enxoval lá para o quarto. Uma coisinha para o quarto. Entendeu? Coração. Por que ela comprou? Porque ela era assim. Ela repartia. E ela repartia com tudo que ela podia. Com tudo que ela podia. Quantas vezes ela veio aqui? Quantas vezes ela veio aqui? Aparecia do nada em casa. Repartia. Pastor, Deus falou que eu tinha que vir na sua casa. É assim. Então, escolha repartir. Para encerrar, estou caminhando para o final. Escolha mudar e eliminar aquilo que você reconhece é mal na sua vida. Um texto e uma história que também é texto bíblico. Quero ler com vocês Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. A nossa menina ali vai nos ajudar também. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas,
livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé, e por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores, e desse modo vocês não ficarão cansados e nem desanimados, afinal, não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Essa quinta, crescer, enfrentar, perdoar, repartir e mudar, eliminando todo o mal que você reconhece e você carrega na sua vida. Mão cheia. Gravou isso? Ó, para você levar para casa. Para você levar para casa. A gente precisa do poder do Espírito Santo, especialmente, não é só para isso, para tudo que eu falei, mas para a gente permitir que o Espírito Santo faça uma limpeza pessoal. Acontece muita coisa aqui, sim ou não, pessoal? Sim. Acontece muita coisa aqui, não é? Sim. Acontece aqui, desce para cá e se manifesta com o nosso corpo, de muitas maneiras. E tem coisa que acontece forte aqui que a gente não processa aqui mas tem muita coisa. Muita coisa. E um exemplo é a história, a parábola que Jesus contou do filho que saiu de casa e mudou de postura e voltou para casa. Lembra do filho chamado pródigo? Né? E do pai amoroso que estava lá esperando ele voltar? O arrependimento é isso. É essa melhor decisão, é essa escolha de a gente poder lidar com tudo que não é bom na gente. O poder do Espírito Santo é para isso. Por que é que a gente precisa de um Deus que mora na gente? Para a gente combater o inimigo íntimo, presta atenção, meu ego, com o meu amigo que quer ser o mais íntimo, que é o Senhor nosso Deus, no seu Espírito Santo. No seu Espírito Santo. Hoje pela manhã, eu e você vamos nos arrepender de qualquer escolha que não tenha a ver com... Nossa, dá para ter aqui dezenas de escolhas para a gente falar, se a gente for abrir a Bíblia e falar com tudo o que a gente precisa. Mas, como me ensinou meu pastor Luciano Duarte, ô Júnior, quando você disser o que você tem que dizer, tá bom, viu? Deixa que o Espírito Santo faz o que só Ele pode fazer. Então, eu já disse o que eu me organizei para dizer, mas a resposta agora é você que tem que oferecer. Para toda palavra de fé, e essa é uma palavra de fé, para toda palavra de Deus, nós precisamos de uma resposta de fé. Nós precisamos de uma resposta para Deus. Eu vou recomendar que você faça desta canção uma oração, como povo escolhido, como povo de Deus. Se você deseja tirar um momentozinho, unindo-se à declaração desta canção e à oração que na sequência eu vou fazer, esteja à vontade. Se você quiser chegar aqui, é sempre um lugar para a gente ter essa iniciativa de sair de onde a gente está. Por que tem que ir lá na frente? Não, não tem que ir. Mas você já parou que às vezes esse movimento, não, eu vou fazer disto como que um gesto, de sair de onde eu estou, na ideia de dizer, eu vou chegar onde eu preciso. Então é assim, tem coisas que são simbólicas, mas são cheias de significado. Então quem sabe, se você quiser, eu não preciso que você venha, você precisa. Mas se você não quer vir, quem sabe aí mesmo, pastor, eu não posso me ajoelhar. Mas se você pode, se ajoelhe. Vai mudar o que, pastor? É uma postura só. Mas faz parte da postura que você está assumindo, ó.
Se não, fica sentadinho. Daqui a pouquinho, daí a gente faz uma oração juntos aqui. Vou deixar você bem à vontade. Eu sempre falo, né? Fica de pé e tal. Mas na verdade, fique à vontade. Mas uma coisa não deixe de fazer. Não deixe de orar. Nós vamos cantar uma vezinha essa canção para a gente fazer a oração. Vamos juntos. Dobra os joelhos e o coração, Espírito nos quebrantar. Nos afastamos de todo o mal, deixamos a iniquidade, ordena-nos mãos limpas, puro coração, não nos deixe cair em vaidade, ordena-nos mãos limpas, puro coração, não nos deixe cair em vaidade. Eu dobro meus joelhos, Senhor. Os joelhos e o coração, Espírito nos quebrantar, nos afastamos de todo o mal, deixamos a iniquidade, ó Deus, mãos limpas e puro coração. Busca a tua face, ó Deus de Jacó. Oh, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Oh, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Oh, deixe-nos ser a geração que te busca, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Vamos agora orar, tendo também, através dessa canção, declarado também a nossa fé. Vamos nos colocar de pé, aqueles que estão nas cadeiras, aqueles que estão à frente podem ficar à vontade. Coloque a mão sobre o seu coração se você desejar, na oração que você fez, no pedido que você entregou a Deus em arrependimento. E nunca apequene esta palavra arrependimento. Uma mudança de direção necessária na minha vida e na sua vida. Deus nosso Pai, hoje pela manhã, eu quero te louvar e te bendizer, pela bênção de podermos, ó Deus, carregar nas nossas vidas a presença do Senhor, por seu Espírito, que misturou a vida de Jesus com a nossa, quando um dia nós convidamos o Senhor para ser o Senhor da nossa vida. Obrigado por nos acolher e nos aceitar como filhos teus. Obrigado, Senhor, pelo teu chamado. Obrigado pela tua presença. Hoje pela manhã, eu quero unir-me aos meus irmãos e às minhas irmãs que estão aqui,
aqueles que estão nas suas casas, para nós podermos assim revermos, ó Deus, os nossos descaminhos e deixarmos que o Senhor nos ajude. Nós queremos crescer, Senhor. Nós queremos enfrentar tudo o que é difícil nesta vida, na força e no poder do Teu Espírito. Nós queremos perdoar, nós queremos repartir, nós queremos mudar e eliminar todo o mal da nossa vida. E é por isso que neste singelo momento, ó Deus, tendo ouvido a Tua palavra, declarado esta canção, agora em oração, nós confiamos ao Senhor as nossas decisões, com um pedido de perdão, numa atitude de arrependimento. Nós seremos enviados pelo Senhor, desta casa de oração, deste momento de culto, de volta para a vida. Nós vamos para a vida, ó Deus, como testemunhas do Senhor, e nós não vamos ficar reféns daquilo que não ajudou no passado, mas nós vamos olhar além, e vamos agora numa nova atitude, com escolhas renovadas, na capacidade de escolher direito, no poder do Teu Espírito Santo. Então, por tudo isso, pela Tua bondade conosco, eu oro ao lado dos meus irmãos e minhas irmãs. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Só o refrãozinho, meninos, só o refrãozinho, só para a gente cantar junto agora. Erga suas mãos e só mais o refrão 2 ou 3 vezes, só como uma declaração de fé também. Dê-nos mãos limpas e um puro coração, não nos deixe cair em vaidade, oh, deixe-nos ser a geração que te buscar, que busca tua face, ó Deus de Jacó, oh, deixe-nos ser a geração que te buscar, que busca tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Aplauda o nome do Senhor, que é digno. Muito obrigado, meninos e meninas. 3 respostas muito simples assim. Talvez hoje pela manhã, alguém, qualquer de vocês aqui, ainda não entregou a sua vida para Jesus na sua história. Talvez você queira fazer isso hoje pela manhã. Se você quer fazer isso, não saia daqui sem dar este passo. Segundo convite importante. Talvez você um dia já fez isso na sua história, mas você se afastou da comunhão com Jesus, deixou o Senhor para deliberar na vida do seu próprio jeito, deixou a comunhão da igreja. Hoje é tempo de voltar. Volta para Jesus, volta para a igreja de Jesus, volta para o Senhor, volta para o Senhor. Alguém em qualquer destas decisões, só levante a sua mão para eu orar com você daqui mesmo, só para te abençoar com isso. Talvez na sua casa, se você está tomando esta decisão, creia-me, ela faz toda a diferença. Alguém? Ninguém aqui? Ninguém aqui? Vamos renovar juntos a nossa fé? Você ora comigo repetindo: Senhor Deus e Pai, hoje pela manhã, renova a minha decisão de confiar a minha vida para Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Amém, amém e amém. E um terceiro convite. Talvez você não tenha sido batizado ainda. E o batismo é algo que Jesus, Ele estabeleceu para todos os que são seguidores dEle, para todos os que são discípulos dEle. Se você também ainda não foi batizado e deseja, pelo batismo,
passe ali na nossa balconia, dê o seu nome ali. A Gláucia está ali hoje, ela vai ajudar você. Faça isso imediatamente após nós dizermos o nosso amém, para que em breve a gente possa preparar você assim, de uma forma mais cuidadosa e carinhosa, dar a atenção que você merece, e nós possamos assim dar um passo na direção que o Senhor Jesus nos deixou. Abra suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. A igreja de Jesus diz: amém e amém. Mais um aplauso para Jesus, que Ele merece, Ele é digno. Aleluia. Dá um abraço em quem chegou, te dá um abraço na saída. Vai na paz, querido. Muito obrigado.